hoje, até alguns segundos atrás, ele não tinha tema, mas agora ele tem. Porque eu quero falar sobre prioridades. Prioridades. E esse assunto ele pode ir bem longe, mas ele me veio a ideia depois que eu tava analisando como a minha rotina mudou um pouco depois que eu me casei. Em que sentido? Em que antes de eu me casar, eu morava com os meus pais, eu tinha o meu quarto com a minha televisão. A gente fazia refeições juntos, eu ajudava eles sempre. Mas quando era assunto de trabalho, e eu sempre trabalhei muito em casa, então eu tava gravando, editando, organizando, tendo paciente, online, enfim. Eles, obviamente, né, sempre me respeitaram, então eu não tinha horário. E eu sempre treinei em casa também, então tinha dias na segunda-feira que eu atendia na clínica o dia inteiro, chegava em casa, ia gravar. Então eu chegava em casa tipo 7, 8 horas da noite, gravava 1, 2 horas, ia fazer meus exercícios, terminava, tomava banho, lavava o cabelo, jantava, aí eu ia dormir. Tinha segundas assim que eu ia dormir, sei lá, 11 horas da noite, meia-noite. Pra mim é tarde, tá, gente? Hoje, eu gostei sempre de dormir às 10. Hoje eu tô dormindo até 9h30 porque eu acordo 5h30. Aí eu tava acostumada nesse ritmo. Então assim, às vezes quando eu saía da clínica mais cedo, eu fazia isso mais cedo. Depois de gravar e de treinar, eu ainda ia editar algum vídeo até dormir, sabe? As coisas é bem longas. Trabalhava sei lá quantas horas por dia. E o treino sempre tava nas prioridades, né? Mas eu lembro que daí quando eu me casei, eu não fazia mais isso porque eu tinha trocado o horário da clínica. Mas assim, eu ia gravar, organizar as coisas até 7, 8 horas. Segunda, que é hoje, é meu dia mais corrido. Às vezes eu não conseguia treinar. Isso me irritava muito. Porque daí assim, aí tipo na terça, às vezes eu ia editar vídeo, ficava até 8, 9 horas. Só que agora eu moro com meu marido. E por mais que a gente, ele obviamente respeita muito o meu trabalho. Depois de umas semanas com essas rotinas doidas, ele sentou e conversou e falou assim: amor, a gente vai precisar estipular horários, porque tu não tá tendo horário pra terminar o trabalho. E eu quero sentar e jantar contigo. Quando ele falou isso, me deu um baque em que eu também queria sentar e jantar com ele. E eu tava colocando a minha profissão acima do meu relacionamento. E talvez em alguma parte da vida isso pode ser legal ou não. Eu sei que cada caso é um caso. Mas ele me deu esse toque. Ele falou assim: você tá trabalhando demais. Você precisa ter tempo de você. Porque você não tem lazer. Você não senta e assiste. E às vezes tipo, ele tava assistindo, me esperando, tinha terminado o trabalho. E eu aqui nesse loop infinito. Porque quem trabalha com internet principalmente nunca fica sem trabalho. Então sempre você tem algo pra fazer. E aquilo pra mim foi incrível. Porque eu falei: você tem toda a razão. Eu preciso ter um horário fim de trabalho. É óbvio que existem exceções. Então inclusive tem dias hoje que eu preciso atender um paciente mais tarde, ou que eu preciso entregar um vídeo de publi. Mas quando a gente tá falando da rotina diária, eu estipulei que trabalho até às 7 horas da noite no máximo. Agora eu tô fazendo meus treinos pela manhã, então 7 horas eu consigo terminar a minha rotina de trabalho. Às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois. Mas eu consigo terminar isso e descer e a gente jantar junto. E depois disso eu não trabalho mais naquele dia. Como eu falei, raras exceções, mas não trabalho mais. E daí eu posso descansar. E antes eu não estava me permitindo descansar. E claro, eu sei que eu sou jovem e isso eu tava indo, mas ia chegar uma hora que eu ia ter um burnout, ou que eu ia estar tão cansada que eu ia talvez querer desistir. Então às vezes a gente só precisa descansar e aprender a descansar. E aprender a colocar prioridades na sua vida também. E eu
vezes na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo de separar um tempo para quem a gente ama. Nesses casos ali, essa pessoa podia ter só parado um tempinho e feito favor para outra. E eu sei que isso pode parecer, mas a gente não tem tempo. A gente tem que elencar prioridades. Esse caso que eu tô falando em específico era de uma mãe e de uma filha. A filha estava trabalhando muito e não tinha tempo de fazer um negócio pra mãe que ela tinha pedido. E pra essa pessoa que tinha pedido, ela não tem mais a mãe dela. Então pra ela doeu, porque ela quis se colocar no lugar da filha dela. Mas ela pensou que se a mãe dela estivesse aqui, ela teria parado tudo pra fazer alguma coisa pra mãe dela. É complicado porque a gente entende que, por mais que o trabalho é uma parte importante da nossa vida, as nossas pessoas, a nossa família também é. Eu, nessas minhas rotinas doidas de trabalho, às vezes deixava passar alguma coisa porque eu tava trabalhando. E hoje eu aprendi que o trabalho espera. E o trabalho te substitui. A tua família não. E já teve casos que eu tava trabalhando, gravando, organizando alguma coisa. E, por exemplo, até aconteceu essa semana passada, que a minha sogra chamou pra gente tomar café lá porque ela tinha feito pão caseiro fresco. Ela tinha tirado do forno. E eu podia falar pro Júnior, não, eu estou gravando, eu não vou. Mas vai ser meio triste o que eu vou falar agora, mas quantas mais vezes eu vou ter a oportunidade de fazer isso? Bruna, que trágico pensar assim. Pode ser. Eu já perdi muitas pessoas da minha vida, mas teve um caso de que foi dois, né? Mas um eu lembro mais, que foi do dia pra noite. Eu perdi um primo e ele tinha 17 anos, a vida inteira pela frente. Um dia a gente tava junto, comendo bolo de cenoura, comemorando o aniversário da irmã dele. E no outro dia ele não tava mais. E se eu tivesse perdido a oportunidade de comer um bolo de cenoura com ele, eu não saberia qual seria a última lembrança. E eu perdi uma avó com 5 anos. A gente era muito grudada. A minha mãe me levava pra ver ela todos os dias. Todos os dias a minha mãe me buscava na escola e passava lá pra dar um beijo nela. Um beijo que fosse. E eu lembro de pessoas falando assim: ai, Ellen, você é louca pra que passar todos os dias na tua mãe? Porque ela só viveu comigo 5 anos. Eu estudava desde os 3, então eu só tive a oportunidade de sair da escola e dar um beijo na minha avó durante 2 anos. E isso é muito pouco. Porque a gente não sabe. Porque se você falecer hoje, no dia seguinte, alguém vai te substituir no trabalho, mas não na tua família, não no coração da tua família, de quem te ama, dos teus amigos. Então a gente às vezes tem que priorizar. Esse vídeo não era pra ser tão forte assim, mas talvez alguém precisava ouvir isso. Até porque uma pessoa essa semana me contou que tinha vivido a vida inteira sobre um padrão dos outros. Ela teve um sonho, nesse sonho uma pessoa falou pra ela que a gente tem que viver o agora. A pessoa disse assim: quanto tempo você vai demorar ainda pra viver? E essa pessoa que eu tô falando viajou, fez tudo o que você imagina que uma pessoa precisa fazer na vida, mas ela não fez ainda o que o coração dela mandava. Agora ela tá fazendo. Ela tá se encontrando e sendo ela e se curando e evoluindo, que é o que a gente veio aqui pra fazer. E às vezes a gente acha que o certo é ter um emprego, uma casa, um carro, uma família e ter filhos e nananã. E o outro acha que é certo viajar pelo
gente só precisa